Agora bom dia. Bom dia! Pessoal, uma satisfação para nós estarmos aqui hoje. Ficamos muito felizes, principalmente com a recepção, cada pessoa que veio falando. A Jaqueline, cada dia melhor, conseguiu agora um aluguel social, não foi, Jaqueline? Coisa boa, já sumiu. Estávamos aqui conversando e ela perguntando qual era a história de hoje. Perguntando se nós preparávamos as histórias. Na verdade, nós não preparamos histórias. Nós costumamos vir aqui para conversar com vocês e as coisas surgem naturalmente. Mas eu estava refletindo hoje sobre uma questão que talvez afete todo mundo, ou a maior parte das pessoas, principalmente com relação a retomar a vida. E eu escutei uma história de um pensador que ele falava que não existe preguiça. E eu fiquei refletindo, não existe preguiça? E quantas vezes nós estamos com sono? Quantas vezes nós estamos com dificuldades? E aí, ele diz, olha, se nós pensarmos bem, o que há é a natureza das coisas. Nós todos temos uma natureza, nós todos temos, só nós, a possibilidade de cantar, de tocar uma nota para a qual o Criador nos fez, que só nós podemos tocar essa nota. O problema é que quando nós vamos nos desenvolvendo, quando nós vamos crescendo, vem muitos valores, valores dos pais, valores da rua, valores dos colegas, valores das escolas. E aí esses valores, por vezes, vão tentar mostrar para nós como nós devemos ser. E aí, não raro, nós deixamos de olhar para a nossa natureza, deixamos de ter atenção a nós mesmos, de nos compreender, de saber do que nós realmente gostamos e passamos a seguir a opinião dos outros. Passamos a querer agradar. Muitas vezes isso acontece porque nós tivemos falta de amor. Nós tivemos uma carência, às vezes a falta do abraço de um pai, abraço de uma mãe, abraço às vezes dos irmãos, um contato de pessoas que nos quisessem apenas por afetividade, não por estarem esperando nada em troca. E como nós passamos muitas vezes esse tempo de carência, essas crianças com dificuldade que nós fomos e que muito dessa criança está dentro de nós, porque essa criança ficou ferida, criança que precisava de amor, de carinho, de afeto, de atenção, mas que não recebeu isso com naturalidade. Ou não recebeu porque o que recebeu foi resistência, ou as pessoas que aparentaram dar amor, na verdade queriam algo em troca. E isso nos deixou machucados. E aí vem o problema. Todo aquele que está ferido, ele tende a ferir. E se nós não retomarmos desde a nossa infância, desde esse período nosso de criança, nós não vamos entender por que, por exemplo, que nós passamos por coisas como preguiça. Que nós passamos por questões como o desânimo, como a vontade negativa de desenvolvermos uma atividade. Porque essa criança ferida, essa criancinha que precisava de amor lá na infância e que queria simplesmente dar amor e receber amor, ela acabou não recebendo. E por não ter recebido, ela começou a querer ser aprovada. Como ela não tinha atenção por amor, ela passou a fazer coisas para agradar os outros, para receber uma aprovação. E teve criança que começou a ser o que diziam que era ser uma boa criança e a fazer o que é bom, e não se deu bem ainda assim. E que ainda veio gente com más intenções, querendo algo em troca. E que gerou problema para essa criança que ainda continua dentro da gente 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 anos que a gente viva. Porque a gente não esquece porque está ferido. A gente precisa observar isso para começar a tratar. E é nesse momento em que a gente começou a não receber amor e que a gente passou a ser adicto. Adicto é escravo de
atenção, de aprovação. E muitas vezes a gente começou a seguir o padrão do bom garoto, da boa garota, para ver se aquelas pessoas que a gente amava ou que a gente admirava, olhavam para nós. E quando a gente fazia a coisa certa e essa pessoa não olhava para a gente, às vezes a gente começava a fazer a coisa que todo mundo dizia que era a coisa errada. Para quê? Para que a gente fosse visto. Porque lá dentro o que tinha exatamente era essa criancinha ferida, que ainda está dentro de cada um de nós, independentemente da idade. Porque nós somos carentes de amor. Como diz, todo mundo fala de amor. Esse é o maior problema. O próprio Cristo falava que a grande lei é a lei do amor. Então, dentro desse período em que a gente não conseguiu amor livre, de verdade, em que a gente não conseguiu amor sem que não esperassem algo em troca, e que a gente passou a necessitar cada vez mais de amor, de atenção, de carinho, e que nós começamos a fazer o que a gente achava que agradava a todo mundo, ou que a gente achava que ia agradar ou chamar a atenção das pessoas que nós queríamos chamar a atenção. Muitas vezes eram os nossos pais, muitas vezes era um professor, muitas vezes era um avô, muitas vezes era alguém que estava mais perto de nós e que a gente queria essa atenção dessa pessoa. E aí é que começa essa discussão sobre preguiça, sobre inatividade, sobre desilusão, sobre tristeza. Porque nesse período em que a gente começou a fazer o que os outros gostavam, a gente deixou de observar o que é que a gente gostava, o que é que nos fazia bem, o que é que nos fazia felizes, o que é que nos dava paixão, o que é que nos dava tesão de vida. Por quê? Porque a gente deixou de viver a vida da gente para viver focado na conformidade do olhar dos outros. E logicamente que se a gente conseguiu fazer a vontade dos outros e conseguir a atenção dos outros com isso, nós a cada momento fomos abandonando as nossas vontades. Nós a cada momento fomos deixando de ver o que nós de fato gostávamos. Do que nós gostávamos? Qual é a nossa natureza? Quem é que sabe hoje? Qual é o nosso nicho de atuação? O que é que a gente pode fazer? Porque lá naquela infância, a gente deixou com aquela criancinha carente e ferida, deixou de olhar o que é que a gente realmente gostava, para que é que a gente nasceu, e a gente passou o resto da vida só querendo agradar aos outros, ou chamar a atenção dos outros, porque chamar a atenção não é só fazendo o que é bom, porque às vezes a gente faz o que é bom e ninguém olha, e a gente está tão carente que a gente vai fazer uma coisa que vão dizer que é ruim, para que a pessoa olhe. Porque a gente não quer ser esquecido, a gente quer ser lembrado, a gente quer ser visto. O problema é que isso não dá continuidade, o que está fora não se liga com o que está dentro da gente. E aí vem fatores como a preguiça, porque um dia a gente cansa de não ser quem nós realmente somos. Um dia a gente cansa de não seguir a natureza da gente. E o pior é que a gente cansa e se desilude, procura fugir às vezes pelas drogas, pelo álcool. Porque a gente faz tanto tempo que não olha para dentro de si próprio, que não se enxerga, porque só estava olhando os olhos dos outros, a aprovação dos outros, a crítica dos outros. Se achava bom se os outros achassem que a gente era bom, se achava vagabundo se o outro achasse que a gente era vagabundo. Então a gente perdeu tanto tempo deixando de se enxergar e só vivendo a vida conforme os olhos dos outros, que a gente, quando se desilude, quando a gente cansa, quando a gente sente a preguiça, a gente não sabe o que fazer, aí foge. Aí vai beber, foge pela bebida. Vai usar droga, foge pela droga. Vai brigar, foge pela raiva, porque a raiva é uma fuga. E aí vem a desilusão. E como a gente está tão em atividade, sempre passou a vida olhando para os olhos dos outros e buscando dar o resultado que os outros queriam, a gente fica sem chão, porque a gente não sabe realmente o que fazer.
E as coisas que dizem que a gente tem que fazer não nos chamam atenção, não nos dão ânimo. E é por isso que a gente tem preguiça. Preguiça, por quê? Porque a gente não se enxerga e ainda continua, depois de adulto, fazendo o que os outros querem para nós, ao invés de descobrir o que é que nós queremos para nós, do que é que nós realmente gostamos. E aí é que a gente pensa em descanso, em que a gente não tem ânimo. Mas se nós nos observarmos agora, nós vamos perceber que o cavalo selado, ele não passa só uma vez não, ele passa milhares de vezes. Basta que a gente queira enxergar. Era o Cartola que dizia isso lá no morro. As coisas estão no mundo, basta que a gente queira enxergar. E o que é que eu tenho que enxergar hoje, Renato? Eu tenho que me enxergar. Eu tenho que tentar enxergar essa criança ferida, não dialogar com ela, apenas enxergar que ela está ferida e abraçá-la, porque quando era criança não dava para se abraçar, mas agora a gente tem condição de acolher ela, e a gente pode acolher essa criança e perguntar: o que é que você quer? E aí, abandonar o passado, liberte-se do passado, que seja o passado passado, porque para que a gente possa seguir, a gente tem que largar as correntes. Nós temos que abandonar esse raciocínio que nos leva lá para aquelas pessoas que, ao invés de nos darem amor, carinho e afetividade, trocaram isso por algo que a gente não gostou. Ou a gente tem que deixar para trás essas pessoas que não nos deram atenção. Deixar para trás no sentido de libertar mesmo, porque nós temos toda uma vida para seguir, e a vida só pode ser seguida com o hoje, com as escolhas do hoje, com o presente. Como é que eu faço isso? De novo, onde é que está o caminho? Está a olhar para mim. Olha para dentro de si. Eu olho para mim todo dia, manter a atenção, me compreender, me entender e encontrar qual é o meu papel no mundo. Renato, mas é muito difícil. Como é que eu vou encontrar meu papel no mundo? Que quando eu começo a pensar, me dá logo um desânimo, eu vou logo fugir. Droga, bebida, sexo, briga. Mas como é que eu vou achar esse papel no mundo, Renato? Muito fácil. É só começar pelas coisas mais fáceis. Quando a gente vai comer o caldo, tomar um caldo, né? Que o caldo está quente, o que a gente faz? Como é que diz aqui no Ceará? Começa pelas beiradas, começa pelo mais frio, começa pelo que é mais fácil, começa com o que não vai nos custar nada, começa com o que não nos vai fazer mal. E o que é então, para que eu ache meu caminho, o que é que não me faz mal? É só procurar fazer o que você gosta de fazer nesse momento, mas que não seja uma fuga, porque é muito sutil a distância entre o que nós gostamos e o que nós somos escravos. Porque o desejo, ele só gera escravidão. Às vezes a gente fala, não quer se perceber o que quer e acha que o desejo é liberdade. Quando não é, na verdade, sabe o que é o desejo? Foi um dia em que a gente fez algo que nos deu prazer. E a gente não queria largar o prazer. Fica só lembrando dele e querendo que ele volte. Na hora que eu lembro do prazer que eu tive no passado, eu estou vivendo no presente ou no passado? No passado. E na hora que eu estou olhando para esse prazer, pensando que eu quero ele de novo, eu estou botando para o futuro. O que é que eu estou deixando de viver? O presente. Se eu deixar de viver o presente, como é que eu vou poder enxergar o que toda a vida tem para me mostrar? O que a minha natureza realmente quer? Mas se eu abandonar esses desejos, essas fugas, e não esqueça, ninguém está dizendo que prazer é algo ruim. A gente está dizendo apenas que o prazer vem e depois ele passa, e deixa que ele passe, outros virão. Mas a escravidão, ela está em ficar em busca de viver o prazer sem cessar. É buscar um barato sem parar. Isso não existe, isso é fuga. Por isso que o prato, o caldo mais verdadeiro, mais fácil, o caminho, ele está em olhar para nós e vermos o que nós realmente gostamos.
e seguirmos por aí. O que é que realmente nos dá paixão? Que não é desejo, que não é fuga. O que é? Será que alguém já parou para pensar isso? De cara, passar um tempo às vezes, dar um tempinho na droga, dar um tempo na bebida, dar um tempo nas fugas do sexo, da briga, e parar só para se enxergar, se relacionar consigo mesmo e ver do que é que gosta. Precisa de quem? Para saber do que você gosta, do que eu gosto? Só de você mesmo. E muitas vezes o que a gente gosta é tão fácil. Às vezes a gente gosta de dormir bem, de acordar bem. Às vezes a gente gosta de tomar um banho, de limpar o nosso lugar, de cuidar de alguém. Às vezes cuidar de alguém que a gente não conhece. Às vezes cuidar de um parente. A gente se sente útil. Cuidar de um filho. Às vezes lembra que abandonou alguém que pode estar precisando da gente. Às vezes pega o telefone e liga. São poucas coisas, só que o caminho de 1000 passos, ele começa pelo primeiro. O primeiro passo é entender que nós somos crianças feridas. Temos uma criança ferida lá dentro da gente, que era essa criancinha que um dia precisava de amor, carinho e atenção, e que não teve. Não teve. E a gente passou a ser escravo dos olhos dos outros, a agradar para receber aplauso ou crítica para ser visto. Se a gente enxergar isso dentro de nós, se nós enxergarmos isso dentro de nós vamos poder afastar tudo o que é dos outros e observar o que é nosso, para que a gente encontre o nosso caminho. E aí, com certeza, comendo pelas beiradas, fazendo a nossa parte, descobrindo o que nos dá realmente satisfação de vida, que não seja uma fuga, que não seja o desejo, que é essa escravidão ao que viveu no passado e querer amarrar o futuro ao que já foi vivido, mas que seja totalmente presente. Se nós conseguirmos isso, é muito provável que a gente já tenha encontrado todo o caminho da vida. E nós vamos observar que a preguiça vai embora. Por quê? Porque nós vamos começar a fazer o que nós gostamos. Nós vamos começar a seguir a nossa natureza, porque nós nascemos para aquilo. E é impressionante, quando nós fazemos o que nós gostamos, às vezes nós esquecemos até de comer. Quem foi que já esteve fazendo uma coisa que gostava tanto que esquece de comer e de beber água? Não sei. Quem? Ninguém? Não acontece? Às vezes, quantas pessoas que eu vejo aí, por exemplo, no grafite. Tem um colega, que é o Queiroz, ele faz grafites em Fortaleza, a coisa mais linda do mundo, os desenhos. E às vezes a gente fica pensando, poxa, ele gasta com aquelas latas de tinta, com os tipos de bico. São aquelas imagens perfeitas que tem aqui em Fortaleza, não sei se vocês já viram, tem assim, Queiroz. Eu tive inclusive a oportunidade de gravar um vídeo, ele explicando como é que ele fazia. Ele fez um Salvador Dalí outro dia na Tristão Gonçalves. No outro dia, à tarde, já tinham botado uma propaganda em cima. E eu perguntei para ele, você faz uma obra tão bonita, você não é um cara rico, você se anima com isso e sabe que amanhã vai ser apagado. Às vezes outra pessoa vem e picha em cima do grafite dele. Ele diz, cara, eu gosto de fazer isso. E eu nasci para isso, a minha vida é essa. Ele sai da casa dele por vários lugares fazendo, porque ele gosta. Ele se realiza fazendo isso. Independentemente de se amanhã ou assim que ele terminar vem alguém e apaga. Mas ele faz. Ou seja, a vida tem um sentido. Mas quando a gente está fazendo para agradar os outros, a primeira coisa, não faz com detalhe. Não faz com atenção. E a primeira marca que acontece é a impaciência. A gente fica muito ansioso. A gente está ansioso para quê? Para mostrar para os outros. Mas a gente poderia fazer coisas
que nos dessem satisfação, e que nesse sentido da satisfação, nós gostássemos e ainda assim, com certeza, ajudaríamos os outros a verem um mundo diferente, um mundo melhor. Esse é o momento. Então, realmente, eu tenho refletido sobre essa questão da preguiça. Acredito, compreendo que realmente a preguiça não existe. Mas nós somos preguiçosos. Por quê? Porque nós estamos fazendo o que desde criança fazemos, querendo fazer algo para agradar os outros, e abandonamos a compreensão sobre a nossa natureza e sobre o que nós gostamos de fazer. Porque quando nós estamos fazendo o que nós gostamos de fazer, com certeza nós esquecemos de comer, de beber, e nos envolvemos naquilo com uma profundidade, e com o tempo nós vamos ver que a vida está repleta de sentido. A vida está cheia de sentido. Todas essas coisas crescem, basta a atividade de um. A Jaqueline estava me perguntando aqui outro dia sobre essa questão das histórias. E eu lembrando aqui, por exemplo, da idade. Tem gente que diz assim, mas cara, eu tô velho. Se tem essa criança dentro de ti, né? Se essa criança está ferida, mas hoje não dá mais tempo para ir olhar para isso. E eu vi um livro interessante que falava o melhor ano da minha vida. E o autor, porque quando ele ia falar para as pessoas sempre se escondiam atrás da velhice. Ele começou a estudar, por exemplo, empreendedores que começaram depois dos 60. E tem gente aqui que está com 50 e já se acha velho. Tem gente que está com 40, com 30, tem gente com 16 anos que acha que a vida já não tem mais sentido. E eu achei relevante que, por exemplo, quem foi que já assistiu a Rede Globo? O Roberto Marinho começou a Rede Globo com 60 anos de idade. É possível? Claro. Eu conheci outro dia uma senhora lá em Minas Gerais, que ela depois de aposentada, já com 70 anos, nunca tinha estudado em escola, e ela gostava de fazer bordado, e ela estava lá na casa de uma amiga fazendo bordado, e passou o filho da amiga dela que cantava, e ele viu que ela sempre gostava de bordar cantando, e ela estava lá, ele chamou: a senhora se incomodaria, eu vou fazer um show, né, uma apresentação num bar, a senhora fazer essa segunda voz, cantando essas músicas de roda, só músicas antigas que ela aprendeu com os pais, com os avós dela. Ela disse: vamos. Pasmem, ela gerou uma atração maior do que o cantor, e hoje, ela com 80 anos, é uma das maiores atrações de música de Belo Horizonte. Uma senhora que foi revelada aos 70 anos de idade. Sabe o Roberto Marinho, estou sabendo agora. Roberto Marinho começou a Rede Globo com 60. Todos os grandes nomes, você pode pensar, foi depois dos 40, 50, foi que eles chegaram a esse, tudo bem, que chegaram a esse momento. Mas por que que a gente não pode se enxergar agora e encontrar o que a gente pode fazer? Então tem tempo. Claro, enquanto a vida sempre há esperança. O cavalo selado, ele passa milhares de vezes por dia. Só que o nosso, nós nunca pegamos porque nós não nos enxergamos. Nós não sabemos do que é que a gente gosta. A gente continua fazendo o que os outros querem, ao invés de saber o que é que nós realmente queremos. Ou a gente faz o que o outro acha que é bom, ou a gente faz o que o outro acha que é ruim para a gente chamar a atenção de alguma forma. E aí é lógico que a gente não tem ânimo, é lógico que a gente tem preguiça. Veja, essa senhora foi um caso. A vida, o presente, ele traz oportunidades que a gente não acredita, basta que a gente queira. De novo, como falou o Cartola, as coisas estão no mundo, só basta você querer pegar.
Outro cara interessante foi o Cartola. Passou a vida inteira no morro, servente de pedreiro, pintor de parede como ele era, lavador de carros na rua. Conhece, né, o Cartola? E aí, um dia, ele fazia letras de música. Um dom, olha aí, ele buscou a natureza dele. Não ganhava nada com isso. Um dia apareceu alguém e comprou uma letra de música. Fez sucesso a música. E ele começou a fazer letra e vender para cantores que cantavam, mas não sabiam fazer letra. Ele não emplacava com isso. E um dia, o Cartola estava lavando o carro no meio da rua, foi a um bar para tomar uma dose à noite, na madrugada, e estava lá um jornalista que gostava muito de música. E aí perguntou: você é o Cartola? Porque ele tinha um nariz assim, tinha uma marca, uma mancha que ele tinha no nariz. E sou, ele disse: poxa, Cartola, tá fazendo o que por aí? Ele disse: cara, eu tô lavando o carro ali na esquina. Disse, cara, como é que pode? Isso, Cartola, com mais de 60 anos de idade. Como é que pode? Você é um dos maiores talentos da música brasileira. As pessoas que cantaram suas músicas estão aí estouradas e você tá o quê? Tomando uma cachaça aqui de madrugada para ficar acordado, para lavar carro na esquina. No outro dia esse cara fez uma matéria, saiu num jornal em âmbito nacional e naquele momento num jornal lá no estado do Rio de Janeiro, sobre o Cartola. Pronto. Cartola estoura, só que já 60 para 70 anos, conseguiu gravar o primeiro disco com a voz dele, que vocês conhecem, as músicas do Cartola, como O Mundo é um Moinho e outras mais. E aí, era tão assim que ele teve que sair lá da Mangueira, um dos fundadores da Estação Primeira de Mangueira, foi morar em outro lugar, e ele dizendo que muita gente procurava ele, e queria autógrafo, queria ver, e ele dizia assim: cara, a minha vida foi igual a vida de super-herói de filmes, porque eu apanho para ganhar só no final. Então, quer dizer, tudo me procurando, mas eu já sou um senhor idoso. Mas quer queira, quer não, a vida aconteceu. Aconteceu. Bastou ele continuar na posição dele, fazendo o que ele gostava. Mas vem a nova pergunta para nós de novo. Será que nós sabemos do que a gente realmente gosta? Ou a gente continua vivendo para agradar os outros sem saber o que é que realmente é bom para nós? Será que não já é hora de olhar para essa criança ferida e tratá-la? Será que se a gente tiver tratado, a gente tiver sarado ou em recuperação das nossas feridas, a gente não vai deixar de ferir os outros e se ferir? E não vai poder olhar melhor para as oportunidades que tem? Será? Essa é a primeira pergunta. Se pessoas com 60, com 70 anos conseguem encontrar suas perspectivas, será que eu não posso? Será que você não pode? Será que realmente a culpa está nos outros? E será também que eu preciso procurar culpa em alguém? Porque culpa é uma coisa parada, de que é que serve? Seria muito melhor procurar responsabilidade. E a responsabilidade é uma coisa que está na mão de quem? Na minha mão. Dou aos outros o direito de serem como quiserem. Mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia. Já dizia um grande sábio. Será que eu estou fazendo isso? Ou eu continuo olhando para os outros? Será que eu estou vivendo e deixando viver, Jaqueline? Ou eu continuo me preocupando com a vida dos outros, quando a minha vida é rica de sentido, é rica de oportunidades, é rica de boas situações? Será que eu só fico ansioso porque eu estou fazendo o que eu quero, ou eu estou ansioso porque eu quero que o que eu esteja fazendo seja aplaudido pelos outros? Isso cansa.
A gente vai até que idade? Querendo agradar todo mundo e não querendo perceber o que nos agrada. Basta atenção, compreensão, acolhimento para que a gente tenha desenvolvimento. Não adianta culpa. Culpa é uma coisa de quem olha pelo retrovisor, ficou no passado, é parado. Nos importa a responsabilidade. De novo, dou aos outros, vamos? Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia. Então, nesse dia, eu agradeço a todos vocês e a todas, parabenizo ao Grupo Dança Solidária, em especial as pessoas que estão se dedicando a firmar a alimentação, as pessoas que estão aqui no corte de cabelo, outros que estão agora com algodão doce, com pipoca, a palavra amiga, o acolhimento de cada um e cada um aqui. Para nós é uma satisfação muito grande que nós possamos, a partir de aqui, termos mais atenção sobre nós mesmos, que nós possamos nos acolher, que nós possamos entrar em recuperação, abandonarmos as fugas, buscarmos a nossa natureza, que com certeza nós vamos ser pessoas melhores do que nós mesmos, e como nós nunca fomos, mas nós precisamos nos dar essa oportunidade. Só quem pode dar a oportunidade para nós somos nós mesmos. Por quê? Porque o Criador, Ele já nos deu a vida. E onde, enquanto houver vida, sempre há esperança. E não é só esperança não. A vida é, assumiu as rédeas da vida, surge logo uma oportunidade para agir. Na hora que a gente começa a se observar, aparece logo uma responsabilidade e um que fazer. Na hora que a gente faz aquele que fazer, aparece outra responsabilidade e outro que fazer. Talvez o primeiro seja aprendermos que a vida, ela tem momentos de alegria e momentos de desafio. Que os momentos de desafio não são para nos machucar, mas são para nos ensinar. Porque senão a gente ficava acomodado e parado. Então a gente tem que começar a pensar que dentro do problema sempre tem a solução para o nosso avanço. Muita paz, muito obrigado, um abraço, até a próxima. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado.